Máquinas elétricas, com o professor José Batista. Bem, vejamos. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre máquinas elétricas, que sejam geradores e motores envolvidos com instalações prediais e comerciais. Vamos lá. Primeiro, o que é uma máquina elétrica? Máquina elétrica são dispositivos capazes de converter energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Ou a máquina é o gerador ou a máquina é o motor. Como é que isso funciona? Assim, se você alimentar uma máquina dessa com potência elétrica, você vai transformá-la em um motor. Mas, se você pegar e alimentar ela, quer dizer, fazer esse eixo rotacionar, então você está entrando com potência mecânica, você vai sair com potência elétrica. Então, entrou com potência elétrica, sai com potência mecânica. Entrou com potência mecânica, sai com potência elétrica. Tá certo? Então, isso é o princípio de uma máquina elétrica. Ela pode, claro que não é tão simples assim, tem algumas adaptações, mas a sua estrutura é muito parecida, tá certo? Mas lembrando, se você entrar com potência elétrica numa máquina elétrica, você vai sair com potência mecânica. Se você entrar com potência mecânica no eixo da máquina, você vai sair com a potência elétrica. Então, nessa hora aqui é gerador, nessa hora aqui é motor. Vamos falar primeiro do gerador. O gerador de energia usa, exemplo de uma hidrelétrica, né? Usa a água, quer dizer, que é um elemento mecânico, por causa que tem a diferença da gravidade aqui. Então, ele vai posicionar uma determinada força que vai girar essa palheta que gira o gerador e faz a geração de energia elétrica, como está aqui mostrando nesse GIF, tá certo? Então você transforma energia mecânica em energia elétrica. Vamos lá saber algumas particularidades das instalações, tá certo? Seja predial e Triex Tecnologia apresenta o Yes Break Security, relé de tensão escalonado, simplesmente chamado por Yes Break, que protege seus equipamentos eletroeletrônicos das oscilações de energia da rede elétrica, atenuando suas queimas, quando acontecer elevação e diminuição de tensão rápida em milissegundo ou lenta em segundo, desligando os aparelhos e religando automaticamente, após 10 segundos quando as condições de energia voltarem ao normal. Estamos falando do quê? Estamos falando de um pico de energia. A rede elétrica vem e de repente dá um pico de energia. Esses picos de energia podem danificar as cargas elétricas especiais. Atualmente estamos protegendo no-breaks monofásicos e trifásicos, inversores de sistemas solares, televisões, computador, equipamento médico, equipamentos laboratório, odontológico, cama frigorífica, equipamentos especiais eletroeletrônicos, instrumentos musicais. De qualquer forma, os equipamentos sensíveis, o nosso equipamento, o Yes Break, pode sim atenuar suas queimas dos picos de energia, das oscilações de energia da rede elétrica. Você sabia que as variações de tensão de curta duração é o que conhecemos como pico de energia? E isso é 80% das falhas que ocasionam a queima dos equipamentos, a queima nas cargas elétricas especiais? Por isso, observem que o nosso equipamento possui laudo técnico público e protege de subtensão e sobretensão, tecnicamente falando, na ordem de segundos, SAG-SWEL, que é subtensão e sobretensão também na ordem de milissegundos, apagão, blackout, trem de religamento, retorno de energia, falta de fase, tudo isso o nosso relé possui. Temos os modelos Yes Break Security, o modelo de filtro de 10 amperes, na qual possui 4 tomadas, o modelo de 20 amperes com uma tomada. Estas são as suas formas de ligação. Aqui estamos protegendo um no-break de 4 kW. Sim, no-break também precisa ser protegido. No-break não é equipamento de proteção. Nós temos aqui o modelo monofásico, protegendo um sistema de inversor de energia solar de 2 kW. Também possuímos o modelo de sistema trifásico, protegendo aqui, como esse exemplo, um no-break trifásico. Caso saia da nossa empresa com as seguintes recomendações: o QEPAC Security, possuindo um disjuntor, DPS e Yes Break, ou seja, contra curto-circuito, contra raios e contra picos de energia. Nossa empresa trabalha com QEPAC Security.
Para proteger seus equipamentos o máximo possível. Proteja-os antes que seja tarde demais. Procure a Trex Tecnologia e utilize a tecnologia Yes Break Security. Comercial, tá? Para geradores. Bem, aqui nós temos a instalação de uns geradores, ou um grupo de geradores, tem vários geradores aqui, não é? Que determina a sua operação dentro de uma instalação predial ou comercial. Pode ser só um, pode ser dois, pode ser três, depende. Depende do que? Das cargas que você deseja alimentar. Às vezes a gente não quer colocar um gerador só muito grande, porque se ele danificar, você vai ficar sem nada. Então às vezes a gente coloca dois menores, né? Metade da potência, a metade fica iluminação e a outra fica ar-condicionado. Bem, dividindo as cargas. Mas a priori, isso depende do empresário. Tem empresário que diz assim, eu só quero que funcione o gerador para a iluminação e os elevadores. Pronto, então você projeta uma potência elétrica que está aqui, ó, em kVA, que alimente, no caso aí, apenas o que? Os elevadores e a iluminação. Mas tem outros que dizem assim, não, eu quero que funcione tudo. Ar-condicionado, iluminação, tomadas, não é? Funciona tudo. Aí você vai projetar a potência elétrica na tensão que você trabalha, tá certo, o seu grupo de gerador. Entendido? Mas isso depende exclusivamente do empresário. Tem empresário que coloca tudo e tem empresário que coloca pouco. Isso depende apenas dos recursos financeiros que ele tem. E obviamente o espaço também que ele tem. Às vezes ele tem um espaço muito pequeno para destinar à subestação de gerador, tá? E aí não dá para colocar o maior, só dá para colocar um pequeno. E aquele pequeno só comporta algumas áreas de serviço, vamos dizer assim, do seu estabelecimento, tá? Mas uma coisa muito importante a gente tem que falar. Primeiro, o gerador é só especificado em kVA. É que nem o transformador. Você precisa para ele dar o kVA e dar o que? A tensão que ele vai trabalhar, tá certo? Aí o fabricante, no caso desse aqui, te dá o grupo gerador aqui para você instalar. Muito observar que precisa dessas bases e a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses grupos geradores são alimentados por células de combustível. É combustível aqui é um motor de uma Scania. E mesma coisa, pode funcionar horas e horas, dias, meses, direto, 24 horas. Nós temos usinas geradoras de energia para as cidades completamente só com gerador a diesel e 24 horas por dia. Só que tem que tomar cuidado para a gente sempre... Eu fico muito apreensivo quando a gente coloca muito próximo, o gerador próximo às células de combustível. Principalmente for alguns que são de plástico. Tá? Tem gente que bota a célula de combustível de plástico. Se esse negócio pegar fogo a célula de combustível, pega fogo tudo. E se isso aqui tiver no subsolo, vai-se embora tudo, é fogo. Eu costumo sempre, ou coloco bastante longe, que se pegar fogo aqui não acarreta de as chamas chegar no combustível e pegar fogo tudo, ou eu faço uma divisão, ou faço que nem tá aqui, ó. A célula de combustível está em outro canto, bem longe, tá certo, do motor. Mais uma vez falando, evite colocar a célula de combustível, o tanque de combustível do lado do gerador, porque se ele pegar fogo, vai pegar fogo também, tá certo, a célula de combustível, aí fica muito complicado. Isso tudo pode pegar fogo, porque é diesel, e diesel altamente inflamável, tá certo? Observação número 1. Mas vamos lá, outra observação que vocês precisam ver. Olha, se vocês notaram, nós temos uma saída de ar aqui, tá vendo? E aí é de fundamental importância que o gerador fique nas pontas dos prédios. Nas pontas dos prédios, olha só. Então, se aqui é o final do prédio, pronto. Aqui é o final do prédio, como eu vou já mostrar para vocês, tá? Assim, pronto. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a parte externa do prédio. Aqui também é a parte externa do prédio. Por quê? Porque ele gera gases. Aqui, ó. E tem que colocar isso para fora. Então, normalmente a gente coloca os geradores sempre nos cantos. Outra observação extremamente importante. Ele trabalha como se fosse um exaustor. Aqui tem um ventilador que cospe o vento para fora. Não pode ter nenhuma barreira aqui. Se você tiver uma barreira aqui, por exemplo, você coloca o vento e faz isso, ó.
Eu já infelizmente, já peguei um caso, fui num determinado... a gente foi num determinado local e as pessoas estavam montando, aqui tinha uma porta e aqui era a parede. E o rapaz estava montando o grupo gerador, quando eu cheguei lá, direto na parede. Ia bater na parede, o ar quente ia fazendo assim, ia resfriar o quê? Nada, ia superaquecer. Aí a gente mandou voltar. Olha, coloque esse lado para o lado na hora que ele coloca para fora o ar. Então nós precisamos, primeiro, ter uma entrada de ar, porque ele vai fazer isso, vai puxar esse ar, porque há um exaustor aqui, o ar passa pelo motor, resfria o motor e cospe para fora o ar, tá certo? E aqui também tem a parte dos gases. Então cuidado com isso aqui, você não pode ter nada de anteparo aqui, porque ele vai fazer o ar quente, vai fazer isso e aí não consegue resfriar. E se também você tiver num ambiente que só tem saída e tudo fechado, e vai entrar o ar por onde? Então tem que ter uma entrada de ar e uma saída de ar. E sempre, não é, nas pontas, como eu vou mostrar a vocês, ok? Então isso é extremamente importante numa montagem. Você que for o inspetor da obra, observe isso, né? Para chamar a atenção se tiver alguma montagem errada, que a gente já viu isso sendo montada errada, tá? Bem, como eu já disse para vocês, coloque sempre ele nas pontas dos prédios. Nunca no meio do prédio, nada disso. Coloque sempre nas pontas dos prédios para que dá a saída saída aos gases, tá certo? Saída aos gases do teu gerador. Ok? Vamos lá. E os motores elétricos? Bem, os motores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica, geralmente operando de maneira eletromagnética. O que ele está dizendo? Existem dois motores, é aquela situação. Eu vou injetar corrente, potência elétrica e vai sair o eixo girando. Então, transformando potência elétrica em potência mecânica. Existem dois modelos. Motor de corrente contínua, que já realmente está bastante ultrapassado, mas ainda existe. Em várias aplicações do seu carro tem corrente contínua, tá certo? Nós temos nos carrinhos de brinquedo a corrente contínua. Tem várias situações de motor de corrente contínua, mas a tendência é eles no futuro. E também tem grande porte, viu? Tem indústria que o motor de corrente contínua, porque eles são excelentes em controle de velocidade. E o motor de corrente alternada, que é o que é bem mais usado. A gente está falando aí que o universo dos motores de corrente alternada, você está falando aí de um universo de mais de 95% dos motores que existem, tá? Então é o de corrente alternada, vamos botar para 90% aí. Esse motor, ele nessa configuração aqui, ó, o que acontece? Um motor AC, trifásico ou monofásico, a gente chama ele de indução, tá? Então, se nós formos verificar numa bomba d'água, um motor de um ar-condicionado, tudo é motor de indução, gaiola de esquilo. É um motor que a gente chama de motor de indução. Se for trifásico, a gente chama de MIT, M-I-T. Motor de indução trifásico, a gente chama de MIT, tá? Esses motores, eles funcionam assim, ó. A pessoa injeta corrente aqui, vira um campo magnético e em cima vem atrás, ó. Aí depois, na corrente trifásico, aí você coloca tensão nesse aqui, ó. Fica o máximo. Aí o ímã vem atrás de novo. Aí depois você bota o máximo no vermelho, ó. Aí o ímã vai atrás de novo. Aí depois você bota o máximo nesse e fica assim, ó, girando, feito um doido. Pronto, então você transformando a energia elétrica em energia mecânica. Gente, é só para vocês fundamentar, tá? Que dentro do motor de gaiola de esquilo não tem um ímã, tem modelos dele com ímã, tá certo? Os neodínamos, mas tem também motores que é uma teoria da engenharia elétrica, que é a indução eletromagnética. A gente não vai entrar em detalhes aqui, devido e a gente ter esse curso ser bastante também voltado para engenheiros civis, arquitetos, mecânicos e tudo mais. Mas de qualquer forma, o gaiola de esquilo, ele gira também um campo magnético aqui que se interage com esse, ele fica girando, correndo atrás, tá certo, do campo magnético. Então você transforma a energia elétrica em energia mecânica. Esses motores, gente, normalmente eles são fechados em delta, ou seja, os motores normalmente são fechados em delta, então eles não têm neutro, tá certo? Poderá ter neutro? Pode, mas não é comum. O que é mais comum? Eles fechados em delta, ou fechado em Y, mas o mais comum, fechado em delta, tá?
Ah, e isso importa para... Não importa, porque o que a gente está interessado aqui é instalações elétricas. Instalações elétricas não é a parte de dentro do motor. Instalações elétricas é a parte da corrente que está chegando no motor. Para a gente especificar os cabos, proteção e por aí vai. Então, tanto faz ser delta como Y. A gente vai fazer esse cálculo e a gente vai concluir qual é a corrente que está entrando no motor. Isso é o que interessa, tá bom? Para o nosso curso de instalações. Se fosse para o curso aí de corrente alternada ou motores elétricos, de engenharia elétrica, a gente iria perguntar esses aspectos, porque seriam aspectos de projeto, tá? Mas vamos lá. Esse motor, por que ele é muito usado em relação aos outros, aquele monte que você mostrou? Baixo custo, baixa manutenção, tá certo? Tem um bom torque de partida. Torque, gente, é a força para ele começar a movimentar. A gente chama isso de torque, ou conjugado, como vocês queiram, eu vou já mostrar lá na frente. Robustez, tá certo? E tem diversas potências aí para tudo quanto é força que você quiser. Quanto maior o número de HPs, ou CV, que é cavalo de força, isso aqui é horsepower, que também é uma nomenclatura inglesa, tá certo? Que é cavalo de força também, que é a especificação. Essas especificações aqui, gente, são especificações mecânicas. Ou seja, o engenheiro mecânico diz para você, eu preciso de um motor de 30.000 HP. Pronto. Aí ele passa isso para a engenharia elétrica e a gente vai lá e compra um motor de 30.000 HP. O resto das instalações, aí o engenheiro eletricista atua, tá certo? Mas a potência desse motor, normalmente, quem dá para você é um engenheiro mecânico, tá? Bem, desvantagem, ele não tem controle de velocidade, ele precisa de um recurso externo, eletrônico, para controlar a velocidade. Você bota ele mais rápido ou menos rápido, tá certo? Tem uma corrente de partida elevada, que a gente vai já falar sobre isso. E às vezes, dependendo da situação, se ele trabalhar vazio, quer dizer, pouca carga no eixo, ele trabalha com baixo fator de potência. Mas vamos lá, o que isso interessa? Normalmente ele é aqui, ó, feito. Isso aqui é o motor de gasolina Esquilo que eu estou falando para vocês, que é o mais comum, que é o mais barato, que é o que está em muitos equipamentos, né? Esse aqui é o do ventilador da sua casa, tá certo? É o motorzinho que está aí da geladeira e por aí vai, tá bom? Então nós temos aqui os enrolamentos, ó. Aqui tem a parte da a fiação, você chega com a fiação aqui. Normalmente essa fiação tem uns números, basta você seguir os números. Se é delta ou Y, aí ele coloca 1, 2, 3, vou já mostrar para vocês num dado de placa. Então você chega aqui, coloca os 3 fios e alimenta ele e vamos botar para frente, tá certo? Cuidado que ele tem uma ventoinha aqui, ó, uma ventoinhazinha, tá vendo? É um ventilador. Nada de colocar a tampa aqui, porque ele pega o ar, passa por essas aletazinhas aqui, ó, e refrigera o sistema. Então você não pode botar ele tapado aqui não, tá certo? Senão não vai puxar ar. E outra coisa, tem gente que tira essa tampa, também não dá certo não. Essa tampa é criada para criar esse fluxo aqui. Na hora que você tirar essa tampa, ele não faz esse fluxo aqui com eficiência. Ele fica pegando ar das laterais aqui. Aí nada feito, tá? Não, você não vai conseguir fazer refrigeração. Então é muito importante você manter isso aqui, né? Essa parte aqui, ó, completamente sem nada tampando, e não tire essa tampa não. Ela tem que existir, tá? Porque a gente já chegou em cantos que tava sem a tampa e a pessoa achando que isso aqui tava funcionando direitinho, tá? Então esse motor de gasolina Esquilo tem essa situação. Vamos lá. Tem um conceito novo aqui para nós, que é o que a gente chama de rendimento. O que é o rendimento? É a eficiência que é feita a conversão de energia elétrica absorvida da rede pelo motor. Ou seja, no caso do motor, é a potência de saída com a potência de entrada. Gente, os motores elétricos, eles perdem muita energia com calor. Também tem outras coisas que perdas por Foucault, esterese, que não interessa, deixa isso para a turma da engenharia elétrica. Mas de qualquer forma, a potência que entra não é a potência que sai. O nome disso é rendimento. Então, se você pegar a potência de saída pela potência de entrada, você vai ter um rendimento. Esse rendimento é extremamente variável. Nós temos rendimento para essa situação aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, um catálogo. Ó. Nós temos rendimento, vou pegar esse motor aqui, ó, 5,5 que está aqui, ó. Nós temos rendimento, ó, 0,9, que é 90%.
quando está 100% de carga no eixo. Se eu tiver 75% de carga no eixo, fica 89. E se eu tiver 50% de carga no eixo, meu rendimento já cai para 88. Ou seja, nós temos aí as perdas, tá certo? As perdas elétricas. Então, nem tudo é convertido. Só lembrando, toda vida que a gente especificar o motor, como aqui, ó, isso aqui é a potência mecânica. Ou seja, o seu mecânico vai chegar para mim, eu quero um motor de 2CV. Aí você vem aqui, ó, 2HP ou 2CV, já a gente vai dizer qual é a diferença. Tá bem aqui, ó, 2HP. Pronto. Isso aqui é mecânico, isso não é elétrico. Se o cara dizer assim, a pessoa dizer assim para você, olha, eu quero um motor de 1,5 kW. Se ele está falando 1,5 kW, ele está falando de potência mecânica, tá? Bem, vamos lá. Então, nessa brincadeira, a gente tem um rendimento. E ele entra na equação bem aqui, ó. Se você pensar em corrente, tá certo? Corrente é a potência, raiz de 3, tensão, cosseno fio, que é o fator de potência, vezes o rendimento, tá? Que a gente vai achar a necessidade de achar a corrente. Então, esse rendimento aqui, essa potência mecânica dividido pelo rendimento dá potência elétrica. De novo, você pegar essa potência aqui e dividir pelo N aqui, você transforma essa potência mecânica em potência elétrica. Por isso é que dá para calcular a corrente se você colocar o rendimento aqui. Você bota a corrente aqui, o rendimento aqui, aí não tem problema. Você pode usar esse valor que está na tabela que é de potência mecânica. Tá certo? Unidade de placa, potência mecânica. Como assim, ó? Lembrando sempre, então, o motor monofásico, o cálculo da corrente do motor monofásico é a sua potência. Essa potência é mecânica, de novo, P, mas é um P mecânico em quilowatt, tá? Ou watt. Tensão fase neutro, cosseno φ, que é o rendimento, ou que é o fator de potência, vezes o N, que é o rendimento. Cuidado que o rendimento é dado assim, 91%. Aí você tem que colocar 0,91 aqui, não é? Ele não aceita 90% aqui, gente. Bem, e um motor trifásico? P, potência trifásica, raiz de 3, tensão fase, cosseno φ vezes o rendimento. Então, até agora a gente calculou tudo sem uma carga, sem o rendimento. Se falar de motor, tem que colocar o rendimento. É obrigatório, tá bom? Senão, se você não colocar, essa corrente está completamente diferente. Aí você especifica cabo, proteção, tudo errado. Lembrando sempre, um CV, 736 watts. Um HP, 746 watts. Aí você já está transformando em potência mecânica, tá certo? Na hora que você pegar aqui, eu tenho um motor de 1 CV. Então, 1 CV é 736 watts elétrico. Não, mecânico. Na hora que você botar aqui o mecânico e dividir pelo rendimento, aí você vai dar a corrente. Por quê? Porque P dividido por N dá o quê? Potência elétrica. Porque tá aqui, ó. Então, se eu tiver N, a potência de entrada, tá certo? N é a potência de saída. Então, a potência de saída é a do motor. Se você, aliás, a potência de saída, se você dividir pelo rendimento, você tem a potência de entrada. A potência de entrada quem é? A eletricidade. Então, potência de saída é uma potência mecânica, como eu estou dizendo aqui. Dividir pelo rendimento, vira potência de entrada, que é potência elétrica. Ok? Lembre-se, motor entra potência elétrica e sai potência mecânica. Tá bom? Então, aqui nós temos potência mecânica e aqui potência elétrica. Bem, de qualquer forma, vamos lá. Então, aqui é um dado de uma placa de um motor que você pode... tem toda a especificação. Olha só. Uma tensão, ele pode trabalhar em 220, 380. Basta você mexer, ó. Ou 220 ele trabalha fechando isso aqui, ó. Ou 380 ele faz assim. Como é que eu faço? A coisa mais simples do mundo. Basta olhar que tem lá L1, L2, L3, 1. Aí você faz uma união, tem uma chapinha que você fecha daqui. O problema é quando você chega no motor e isso aqui já está tudo apagado. Aí é complicado. Deixa para a turma da engenharia elétrica que identifica isso bem direitinho, tá? Os técnicos também, isso não é problema. Mas você se chegar no motor e tiver isso tudo apagado, você que não tem grande experiência, um arquiteto, um engenheiro mecânico, né? Ou o nosso engenheiro civil, toma cuidado, que não é só chegar e colocar lá não. Senão você vai queimar o motor, tá certo?
Então você procure uma pessoa especializada se tiver tudo apagado. Se não tiver apagado, tiver desse jeito, basta você ligar do jeito que está aqui, ó. Aqui a gente chama de jampear, tá certo? O jampear é esse, entra L1, L2, L3. Aqui é L1, L2, L3 e joga aqui. No caso do estado do Ceará, que é 380 trifásico, fase, a gente chega com as 3 fases, ó, e une os 3 lá, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, esse motor vai girar, gente, a 1725 RPM. 1725 RPM, tá? É um motor trifásico, tá ok? De 3 kW, tá? Ou motor trifásico, desculpa, 3 kW não, porque motor trifásico de 0,75 kW, 1 CV. Por que ele bota só 1? Porque ele é tão próximo o HP com o CV, né? É tão próximo que ele bota só o valor, tá certo, de 1, tá certo? Então ele está dizendo que é 0,75 kW, é a mesma cor de 1 CV, tá certo? Aqui ele diz assim, ó, qual é a corrente? Corrente para 220 trifásico é 2,89. 380 para trifásico é 1,67. Lembre-se, quanto maior a tensão, menor a corrente. Mas isso aí, a potência fica constante, portanto, com a mesma força que o motor vai ter no eixo, tá? Bem, e aqui tem a corrente, ó. E a corrente. E aqui a gente tem o que? Vamos lá. O fator de potência, tá certo? E tem o rendimento, ó, bem aqui. Então, todos os dados estão aí que interessa para a gente calcular a corrente. Se essa corrente estiver apagada, você tem condições de calcular isso aí no projeto. Por quê? Porque no projeto você não tem essa data de placa. Não é assim. Já já a gente vai mostrar como é que a coisa funciona, tá? E IP sobre IN, já já eu explico o que é isso aqui, tá certo? Que é muito importante esse IP sobre IN. Mas vamos lá. Aqui se você estiver em casa sozinho, para você observar o que é cada situação aí que você tem. Esse fator de serviço, nós vamos conversar isso lá na frente, quando a gente for falar de queda de tensão, partida de motor, a gente precisa disso aí, tá bom? Mas aí é só um atributo que eu coloquei aqui para que vocês possam aí, se tiver curiosidade, de aprender os termos de tudo na placa, tá? Bem, eu tenho aqui o que a gente chama de torque conjugado. O que é isso? É a força que esse motor de indução tem. Ele tem na partida uma determinada força, depois cai um pouco e aí alcança o conjugado máximo, quer dizer, a força máxima, aí depois vai para a sua, vamos dizer assim, conjugado nominal. Então ele fica funcionando aqui, tá certo? Que aí é a força que ele tem. Então inicialmente ele tem uma força maior, cai um pouco, alcança o seu máximo, aí depois trabalha com a situação nominal. Situação nominal é a mesma coisa que situação normal, lembre-se, tá? E ele fica trabalhando. Agora, o que é importante saber? Muito importante. Você que trabalha em obra civil ou você que é mecânico, olhe, quando a gente projeta, uma das situações que a gente projeta, a gente pergunta, vai partir com carga ou não vai partir com carga? Então, exemplo, uma betoneira. Você está lá uma betoneira. A betoneira é feita para ela partir a vazio. E aí tem gente que joga material na betoneira e aperta a betoneira para ela começar a funcionar. Gente, ela tem uma força limitante. O motor tem uma força limitante. Se a massa que você colocou lá tiver uma força maior do que o motor consegue rotacionar, se preocupa não que ele vai entrar em motor bloqueado, travado. Quer dizer, parado. E aí ele queima em poucos segundos. Tá? Então, a gente também acontece muito, já vi muitas pessoas queimaram motor de indução. Desculpe aí, mas eu já vi muita gente queimar motor de indução em serraria. A pessoa, para serrar, a pessoa em vez de colocar a madeira bem devagar para ir serrando, não, bota logo com força. Isso é uma carga muito forte, maior do que o motor tem de força. E acaba travando ele aquece demais, queima em poucos segundos. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu não posso, se ele vai partir a vazio, quer dizer, a vazio sem carga no eixo. Então, fique de olho aí no pessoal que manuseia essas máquinas, tá bom? Para que não cometa esses erros aí limitantes dos seus equipamentos. Bem, aqui, extremamente importante, é o que a gente chama de corrente de partida de um motor. Gente, o motor de indução, ele tem um probleminha.
é sensacional. Mas quando ele parte, ele pode chegar a 5 a 8 vezes a sua corrente nominal. Corrente nominal é essa daqui, ó. É a corrente normal, lembre-se. Então a corrente normal com carga, tudo deveria ser essa daqui, ó. Mas na hora que ele parte, ele fica aqui, ó. Na hora que ele parte, ó, o tamanho. Aí depois vai caindo e vai para cá. Caindo quanto? Às vezes meio segundo. Tem motores, gente, que parte com 5 segundos. Depende muito. Os motores maiores partem com esse tempo, tá? Motores pequenininhos, quando dá meio segundo, ele já partiu, tá certo? Então, depende muito do se tem carga no eixo, se não tem carga no eixo, tá? Bem, mas esse tempo aqui e esse pico de corrente tem na placa. A placa onde? Vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para ti. Tem aqui, ó. Eu vou pegar esse motor aqui de 5,5 CV. Cadê a corrente de partida? Tá bem aqui, ó. Corrente de rotor bloqueado. Corrente de partida sobre corrente nominal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o motor parte 6,3 vezes a corrente nominal dele. Se a corrente nominal dele em 220 for 20 amperes vezes 6, ele vai partir com quase 120 amperes, gente. Então ele alcança 120 amperes e depois rebate para 20 amperes e fica na sua situação nominal. Gente, cuidado, isso aqui é uma situação quando tiver com carga máxima no eixo. Rendimento máximo, fator de potência máximo. O que é esse 100%? Carga no eixo. É a máxima carga que ele coloca. Como é que você vai descobrir que o motor está com a máxima carga no eixo? Se o mecânico errar? Porque às vezes 50% dos motores dos sistemas industriais tem uma tendência, tá certo, gente, de estarem vazios, quer dizer, corrente bem abaixo da corrente nominal. Mas se você for colocando carga nele, por exemplo, uma betoneira, você vai botando massa, aí ele não atingiu os 20 amperes, aí você vai botando massa, até que você coloca uma determinada massa e ele alcança os 20 amperes, pronto, ele está na condição nominal dele. Você não pode colocar mais do que isso, tá certo? Então, rendimento a 100%, fator de potência 100%. O que é o 100%? É a carga no eixo. Boa parte dos motores dos sistemas industriais, só para vocês terem ideia, estão trabalhando com 50% de rendimento. Certo? Olha, 50% de carga. Estão, que a gente chama de a vazio, tá? Bem, mas de qualquer forma, aqui está a corrente, ó, IP sobre N, que vocês precisam tanto, tá? E bem aqui tem uma curiosidade, ó. Eu falei para vocês o tempo máximo de rotor bloqueado, que ele é parado. Esse motor de 5,5 CV, ele aguenta se estiver quente. O que é quente? Ele estava funcionando, você parou, funcionou de novo, tá? Ele aguenta 16 segundos. Se você passar 16 segundos segurando ele, ele aguenta. Passou 16 segundos, ele vai queimar. Aí não presta mais para nada, tá certo? Então isso aqui é o que a gente chama de quê? IP, tá certo? Aqui a corrente de partida, IP sobre N. Não se esqueça, isso aqui é muito importante. E o tempo de rotor bloqueado, tá certo? Bem, levando só uma coisa em consideração, tá? Muito atento a essa situação de você colocar, porque o motor também que a gente chama de fator de serviço, que a gente vai estudar lá na frente. Se o motor parte para, isso aqui já não vale. Isso vai cair, tá certo? Isso é uma situação que ele parte e fica direto. Aí depois para e parte. Se tiver parte para, aí é outro cálculo. Deixe isso para a turma da engenharia elétrica, que é um fator de serviço, e isso compromete demais a vida útil do motor, porque ele aquece demais, tá? Então esse negócio de para, vai, na hora da especificação, na hora do projeto, é extremamente essencial. Nós não vamos trabalhar com isso. Eu vou sempre trabalhar na condição que ele está funcionando e vai-se embora, tá bom? Que deixa isso para a turma da engenharia elétrica trabalhar em sistemas industriais, que a gente trabalha esse tipo de sequência de partida. Ou máquinas elétricas, né? Mas vamos lá. Bem, essa corrente de partida, ela tem vários problemas no sistema. Sabe como é que às vezes você reconhece que o motor está partindo? É quando as lâmpadas dão uma baixada. A gente vai estudar isso, que chama-se queda de tensão, tá? Então, quando você parte o motor e você vê a luz baixando e voltando, tá certo? Ou uma outra carga. Vamos supor que você está com um ventiladorzinho aqui no seu escritório, coisa e tal. De repente partiu o motor de uma bomba d'água, um motor grande. Aí você viu que o ventiladorzinho que está no seu escritório diminuiu um pouco. Aí depois faz assim, ó,
pronto, houve um afundamento de tensão provocado por esse pico de energia. E infelizmente houve um cálculo de engenharia errado. Mas nós vamos aprender a fazer bem direitinho para não termos essa situação, tá certo? Principalmente usando a corrente de partida do motor, que está aqui, ó. Mais uma vez falando para vocês, a corrente de partida do motor elétrico tá aqui, ó. Ok? Essa corrente de partida, IP sobre N. Bem, vamos lá. Tem jeito de aliviar um pouquinho essa corrente? Tem. A técnica mais simples, mais barata é a estrela triângulo. Ela reduz até 1/3, é só isso aqui, reduz 1/3, tá certo, a partir de motor. Mas, por exemplo, não dá certo para betoneira. Aliás, dá certo assim, se a betoneira partir a vazio, não tem problema não. A gente usa isso aqui, que é para ser assim. Se você colocar na partida de estrela de triângulo para diminuir o pico em 1/3, gente, 33% cai a corrente de partida. Mas se você botar qualquer coisinha lá, qualquer coisinha de carga, de massa, no caso da que a gente está falando da betoneira, ele não parte, vai queimar. Tá certo? Então isso aqui é primordial, partir apenas em situação a vazio, quer dizer, nada no eixo, tá tudo livre, que nem um ventilador da sua casa, você aperta, tá livre, tá certo? Bem, tem um outro, sistema eletrônico, vamos lá. Existe a Softstar. Softstar, gente, é um equipamento para partir o motor. Esse aqui já é um elemento eletrônico que faz com que o motor de indução MIT consiga partir mesmo com carga no eixo. A gente programa ele para fazer ele partir com carga no eixo, ó, e ele não dá o pico, tá vendo? Isso aqui é o pico da estrela triângulo, então o pico da corrente de partida direta, quer dizer, partida direta é ligado, fosse na tomada direto, tá? Isso a gente chama de partida direta, quer dizer, não tem nada, não tem nenhum elemento entre ele e o motor, tá certo? Então isso tem um sistema eletrônico, que é o mais caro, mas olha, não tem pico, quer dizer, você não sentiria aquela luz assim, baixando, ou com nenhum ventilador falando, baixando e voltando, tá? Esse pico é muito baixinho, é um sistema eletrônico caro, mas hoje já muito difundido. Se você tem problemas, o motor muita distância, rapaz, você vai ter que usar isso aqui. Não tem, senão não tem engenharia elétrica no mundo que dê jeito. Tá certo? Em situações extremas, que a gente vai observar. Então, se tiver te incomodando, alguém projetou os cabos errado e está dando uma queda de tensão, que a gente vai ver que a tensão, essa tensão, em vez de chegar a 380, na hora que ele está partindo, a bicha cai para 340, por exemplo. Isso pode ser devido aos cabos elétricos. Tá? Se alguém errou por causa disso, tem um jeito de corrigir. Porque trocar cabo, gente, é extremamente caro, extremamente problemático. Às vezes o setor industrial, comercial, não tem tempo para isso. Às vezes trabalha 24 horas. E aí, instalar isso aí, você já traz tudo pronto, só faz colocar e conectar, acabou-se. E resolve o problema, tá? Então isso aí a gente chama de Softstar. Ela aí serve para a partir de desaceleração do motor. Mas tem um problema, não tem controle de velocidade. Se você quiser ter uma partida e desaceleração do motor e controlar a velocidade do motor, ou seja, os motores normalmente são bastante projetados em torno de 1800 RPM, tá? O ventilador 1800 RPM, coisa desse tipo. As tabelas tem de 1800, tem de 3600, tá bom? Tem vários motores nos catálogos do fabricante, normalmente são 4 que a gente opera, tá certo? Que é 2 polos, 4 polos e assim vai. Mas deixa isso para a turma da engenharia elétrica. De qualquer forma, então a partida como a deceleração do motor provoca a não aparecimento, tá certo, desse pico de energia. E agora, se você quiser controlar a velocidade depois, quer dizer, você tem uma bomba d'água, aí você quer que coloque mais água, coloque menos água, tá? Sem fazer o estrangulamento mecânico, quer dizer, uma válvula, você botava uma válvula fechando ou maior, que aí você está perdendo energia, aí o que você faz? Compra um inversor, que é igualzinho esse rapaz aqui, ó. Só que tem na frente dele um inversor. Aí ele tem, eletronicamente é um pouco diferente, tá? E aí ele tanto tem a partida como a deceleração do motor, porque ele também freia na hora que você quer. Então ele freia mais rápido ou menos rápido. Então ele parte diminuindo a corrente, tá certo? Desacelera mais rápido ou menos rápido. E ainda o inversor, não é? O inversor tem um controle de velocidade, quer dizer, você ajusta o fluxo, no caso de uma bomba, maior ou menor do jeito que você quiser, tá? Bem,
Vamos, aqui é a tabela e a gente vai começar a fazer uns exercícios. Olha só como é simples. Lembrando aqui, considere um CV 736 watts, considere um HP 746 watts. Ele diz assim, ó, qual a corrente nominal de um motor de uma piscina monofásica de indução com um rotor gaiola com potência nominal de meio CV de 1800 RPM. Então você ir lá, achou a tabela do fabricante, esse aí é do fabricante VEG, tá? Um fabricante brasileiro. E aí você tem 1800 RPM, 4 polos. Aí vamos lá. Tá aqui o motor que você quer, meio CV. Pronto, meio CV. Que é a mesma cor de 0,37. Por quê? Meio CV, gente, ó. Meio CV vezes. O CV é quanto? 736. Se você multiplicar, dá 368. Que ele arredondou aqui para 0,37 kW. Aqui é 368 watts. Dividir por 1000, 1, 2, 3, então 0,36 kW, tá? Bem, feito isso, o fator de potência, você vai a 100, cadê? Vai a 100, então o fator de potência dele é 0,615. Aliás, o rendimento, né? O rendimento a 100% é 615. Olha aqui, tá aqui, ó, pronto. E o fator de potência a 100%? 0,99. Pronto, tá aqui. Para você achar essa corrente que ele está pedindo, é simples. Ele já dá aqui para você, ó. A corrente nominal em 220 volts, sistema monofásico, né? Terá que achar 2,76. Como é que tu acha isso aqui se você não tiver essa tabela no momento para achar essa corrente? Simples. Agora lembrando que essa corrente é se tiver 100% da carga. Se não tiver 100% da carga, você vai encontrar uma corrente mais baixa, bem mais baixa. Tá certo? Então, muito cuidado aí. Você encontra aí 2,2, você encontrar, depende. Não tem fórmula para isso, tá? Depende do nível de tensão que está chegando. Se está chegando realmente 220, se estiver chegando menos 208, se tem carga no eixo, se não tem carga no eixo, é meio variável. Mas não. Agora, se tiver acima dela, quer dizer, tiver acima de 2,76, é porque tem carga demais no eixo. Aí a corrente é maior, o motor não aguenta isso, vida útil perdida e vai danificar e vai queimar. Isso acontece demais, as pessoas colocarem sobrecarga, como os exemplos aqui que eu dei, tá bom? Então, se eu fizer aqui, a cálculo da corrente é essa. A corrente do motor é o quê? P, esse P é o quê? Mecânico, que é esse que está na frente, ó. Dividido pela tensão fase neutra, o rendimento e o fator de potência. Esses dois aqui, ó, transforma a potência em potência elétrica, tá? Então, 368 watts, 220 a tensão fase neutra, porque o sistema é monofásico, 0,615 rendimento e o fator de potência 0,99. Sabe quanto é essa corrente? 2,74. Tá aqui, ó, 2,76. Pelo amor de Deus, não queira que isso seja igual, né? Depende de calculadora, essas coisas. E isso também não faz a menor diferença. Por quê? Porque os cabos não trabalham assim. Os cabos dão cada pulo, gente. Vocês vão ver lá na frente comigo que o cabo é 1,5, 2,5, 4 milímetros, tá certo? E as correntes saem pulando 15, 21 amperes, 28 amperes. Então, tanto faz esse 2,76 como 2,74 amperes. Então, é assim que você achou. Acertamos? Sim, porque bateu com a do fabricante. Então, você pode pegar o dado da tabela aqui, ou se pegar só assim, você pega alguns dados e promove o uso, tá certo? Que é o que interessa para... Um outro exercício aqui, ó. Qual a corrente nominal de um motor trifásico com indução com rotor gateóleo de esquilo, potência 5,5 CV, tensão nominal 380, frequência 60 Hz, rendimento 0,9 ou 90% e fator de potência 0,79. Não tem problema, do mesmo jeito que acabamos de calcular. Tá certo? Potência trifásica, só que aqui é o motor o quê? Trifásico. Então 7,5 vezes 746, porque é 7,5 e eu errei aqui, não é? Mas não tem problema, eu já disse para vocês que isso aqui é muito próximo, então interfere muito pouco. Então 7,5 vezes 746 dá 5.595 watts, tá? Temos o fator de potência e temos o rendimento. Pronto, na hora que a gente equacionar é assim, P, como é um sistema trifásico, raio de 3, tensão fase, só rendimento e o fator de potência, tá? Lembrar que as cargas que a gente calculava anteriormente só não tinha o rendimento, né? Agora entrou o rendimento quando é para motores. Pronto, que 5.595, potência mecânica, raio de 3, 380, 0,9 vezes 0,79. Portanto, a corrente quanto é? 11,95 amperes. Deixa eu chamar a atenção, muito cuidado.
Quando você for comparar esse valor aí, ó, 11,75 para 5,5. Observe uma coisa, essa tabela foi criada, tá certo? A tabela da WEG, para um motor de 220. Cuidado no número de polos, tá? Então, 220. Só que fase, tá? Que é sistema trifásico. Essa aqui é uma tabela trifásica. Para você chegar a 380, você tem que multiplicar 0,577. Então, se eu multiplicar 0,577 vezes 20,2, pronto, eu vou chegar a 11,65. Foi o que nós encontramos, ó, 11,65, ok? Ou 11,95 ou 11,65, porque é a diferença do HP com CV que a gente colocou. Mas de qualquer forma, são valores bastante aproximados e isso aí não é problema para você na sua especificação dos seus cabos elétricos, dos seus disjuntores e por aí vai. Ok? Bem, vamos para a terceira aqui. Terceiro e último exemplo aqui para a gente certificar. Eu quero saber qual é a corrente nominal e a corrente batida desse motor. Olha lá, vamos lá. Então eu tenho um motor de 380 volts, ele é de 2 HP, 1710, tem um tal de rendimento, escorregamento, que eu não falei para vocês, também não interessa também não. Você tem que, quando alguém disser 1710, você tem que chegar próximo ao catálogo do fabricante, que tem lá 900 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM, vai atrás, tá? Para você achar esses dados aqui. Caso esses dados tenham sido apagados, que é muito normal, gente, a gente chegar lá no dado de um motor, tá tudo apagado. Aí a gente tem que se virar nos 30 para poder saber que motor é aquele, tá? Então eu tenho aqui 380, potência 2 HP, 2 vezes 746, eu usei o HP certinho, dá 1492 watts. Rendimento 0,816 e o fator de potência 0,78. Pronto, acha a corrente. P, raiz de 3, tensão fase, rendimento, fator de potência. 1492. Colocando aqui, raiz de 3, 380, 0,16, que é o rendimento, tá certo? E 0,78, que é o fator de potência. Eu achei 3,56 amperes. E qual seria a corrente partida? Corrente partida é 7,1. Como é que eu acho isso aqui? Vamos lá. 2 HP, 2 HP, 2 HP, ó. 2 HP, HP 2. Pronto, ó. Corrente de partida IP sobre N, tá aqui, ó. 7,1. Pronto, o que você tem que fazer? Achar a corrente de partida. Olha lá. Pronto. A corrente de partida sobre a corrente nominal é 7,1. Então você vai pegar 7,1 e vai multiplicar pela corrente que você achou, que a gente chama de corrente nominal, né? Eu chamei de corrente de motor, mas você pode chamar de corrente nominal do motor. Então você achou que é 3,56 vezes 7,1 dá quanto? 25 amperes. Então esse motor, na hora que parte, ele chega a 25,26 amperes. Aí depois que ele parte de 1 ou 2 segundos, tá? Aí você vai obter a corrente o quê? 3,56. Mas pelo amor de Deus, na hora que você for medir, chega lá, dificilmente são 3,56. Porque depende do nível de tensão que está chegando no motor naquele momento, a carga que está no eixo naquele momento, tá certo? O que não pode, gente, é essa corrente, na situação dele operando, ser maior do que 3,56. Se for 4,5 tem alguma coisa errada. Ou está com carga de eixo no motor, ou a tensão está muito baixa. Porque no motor é o seguinte, se a tensão baixar, na maioria dos casos, não é bem assim, mas bote 90% dos casos, se a tensão baixar, a corrente sobe. Tá certo? Então, se tiver com uma corrente maior do que isso aqui, tem alguma coisa errada. Agora eu vou falar, né? Muito cuidado. Se esse motor já queimou e for rebobinado e a oficina não for de extrema qualidade, você vai ver que essa corrente nominal do motor vai ficar alterada. As condições de... Aí a gente entra na situação de eficiência energética, né? Poupar energia. E aí na hora que você rebobina o motor, dificilmente você vai conseguir poupar energia. Você vai perder energia. Às vezes compensa até a gente comprar um motor novo por eficiência energética, tá? Mas isso é uma situação que a turma da engenharia elétrica vai resolver para você, já que você é engenheiro mecânico, arquiteto ou engenheiro civil ou outra engenharia, tá certo? Que tem instalações elétricas industriais, não precisa lidar com isso, tá? Isso aqui é só para chamar atenção
Para na hora que você estiver do lado do engenheiro eletricista, você colocar, você não ficar estranhando e falando para ele, perguntando essas pequenas situações aí, tá bom? Gente, vou terminar aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Mais uma aula. Hoje vamos conversar sobre aterramento elétrico com o professor José Batista. Bem, vamos lá. Podemos dizer, gente, que a palavra aterramento refere-se à terra propriamente dita. Um aterramento é uma haste, uma barra de cobre, uma malha de aterramento enterrada diretamente no solo, que tem o propósito de formar um caminho condutor de eletricidade, tanto quanto assegurar a continuidade elétrica, capacitar uma condução segura, qualquer que seja o tipo de aparelho está aterrado ou eletricamente aterrado, significa que um dos fios do seu cabo de ligação está propositalmente ligado à terra. Possui um fio de aterramento, ou seja, denominando sistema aterrado, produzido uma baixa impedância em direção à terra. Então, gente, quando a gente faz o aterramento, é que exista uma baixa resistência, uma baixa impedância para o aterramento, para a pessoa, para os equipamentos. É como se fosse um desvio. E esse desvio ele tem que ser o quê? Baixíssima resistência. Porque se for alta resistência, mesmo se for no aterramento ruim, como a gente vai fazer, não adianta nada. Então, muitas pessoas que têm mania de colocar um prego na parede, não adianta, porque a parede tem alta resistência. Então, um aterramento, para ser bom, ele tem que ter uma baixa resistência. E a gente vai mostrar a você como é que a gente chega a essa baixa resistência. Nós temos a NBR 5410, que é instalações elétricas de baixa tensão, e temos a 5419, que é proteções de estruturas contra descargas atmosféricas, para você acompanhar. Descarga atmosférica, o SSPDA, nós vamos conversar numa segunda etapa. Vamos lá. Então, exemplo de aterramento elétrico. Símbolo do aterramento elétrico. Nós temos aqui uma haste fincada, como aqui também. Temos aqui uma malha de aterramento, olha só. Tá vendo? Só um fio de cobre emendado uns aos outros debaixo da terra, mais ou menos 50 centímetros, tá? Então, isso aqui a gente chama de malha de aterramento. Isso aqui é um aterramento único, vamos dizer assim, tá? Então, esses são os vários tipos de aterramentos como exemplo. Bem, qual o objetivo do aterramento? Proteção de pessoas, proteção de patrimônios, acionamento dos dispositivos de proteção, como disjuntores, tá? Então, esses são os principais objetivos de um sistema de aterramento. Bem, e quais situações de operação do sistema de aterramento? Quando acontece uma descarga elétrica, um raio, né? Vazamento de corrente nos equipamentos elétricos, que a gente conhece como fuga, tá bom? Particularmente falando, né? E o escoamento das correntes capacitivas em placas eletrônicas, aí é um pouco mais complexo, mas a gente usa assim o aterramento para isso, tá? Bem, nessas três situações, vamos explicar como é que elas funcionam. No caso da descarga atmosférica, ok? Então, observe esse desenho. Você tem aqui um aterramento. Se a descarga atmosférica cai nos raios da concessionária de energia, vem assim, ó. E graças a Deus você tem o seu aterramento, ele vai escoar pelo aterramento.
Caso caia numa árvore próxima a você, pode criar ondas, mas graças a Deus tudo seu está aterrado, vai para o aterramento. Se cair um raio na terra aqui, ó, próximo à sua casa, graças a Deus você tem um aterramento e vai escoar pelo aterramento. Graças a Deus, a sua vida está privada de felicidade. E também os seus equipamentos estão o quê? Funcionando, sem danificarem. Então a ideia de uma queda de descarga elétrica é desviar a descarga elétrica para onde? Para o aterramento, evitando que esteja em contato com pessoas ou equipamentos. Por isso que a gente fala situação de segurança para pessoas, situação de segurança para o patrimônio, tá ok? Então isso aqui é um dos eventos da descarga atmosférica e o sistema de aterramento operar com descarga atmosférica. Mas vamos lá, tem outro? Tem. O vazamento de corrente. Como é que isso é o vazamento de corrente? Vamos supor que você tem aqui um motor e o motor esteja vazando eletricidade. Bem, vocês já ouviram falar que todo mundo, quando vai tocar numa geladeira, leva aquele pequeno choque às vezes, né? Bem, é porque o equipamento já está começando a vazar. Mas se o vazamento for grande e a pessoa tocar e não tiver aterramento, essa energia que está aqui, essa corrente, ela quer ir para, na maioria dos casos dos sistemas elétricos, a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui, porque o nosso curso é para engenheiro não eletricista, mas se bem que o engenheiro eletricista pode assistir, o objetivo é civil, arquitetura, mecânica, outras engenharias, tá certo? De um modo qualquer, que não esteja envolvida, e até o pessoal da tecnologia da informação, que eles precisam entender por que aterrar seus equipamentos, tá? Então, nessa situação aqui, como você é o objeto que está na Terra, e vamos supor, imagine que esse aqui é cimento, o borracha, alguma coisa assim. Ora, na hora que você encostar aqui, você é um condutor feito de água. A água é um bom condutor, tá? Então, o vazamento que estava tendo aqui, ó, vai para você. E aí é a hora que você leva o choque elétrico. E aí só Deus sabe se você vai ou não escapar com vida, tá? Bem, se você tiver um aterramento e tiver um vazamento, o aterramento é baixíssima impedância. Mesmo você sendo de água, seu corpo quase todo de água, o cobre que a gente coloca aqui, com a haste para a terra, é uma resistência muito menor do que a do seu corpo humano. Porque também o contato da pele também tem uma resistência. Então nessa hora, a corrente não quer saber do seu corpo humano, ela vai para o aterramento. E fica funcionando assim. Até que outros dispositivos percebam isso, que são os DPS, que a gente vai falar mais à frente, tá certo? Então salva a sua vida. Então toda vida há necessidade de nós termos aterramentos elétricos nos sistemas. Independente se é residencial, se é predial ou se é industrial. É obrigatório ter sistemas de aterramento, tá? No nosso sistema elétrico, tá? Vamos observar aqui agora, olha só. Nós temos choques elétricos diretos e os indiretos. Os diretos é quando você pega realmente num condutor que não tem a capa nem nada, você tacou num condutor vivo. Então a gente diz que você tocou diretamente, não é? E indiretamente é o que a gente acabou de mostrar, como essa aqui, ó. Ou como essa situação na geladeira. Você vem aqui e a geladeira está vazando. Quando ela tem aterramento, ó, o vazamento todo vai para onde? Para o terra. E a sua vida está salva. Isso aqui é um contato indireto. Você não está tocando no cabo. Você está tocando indiretamente. E o cabo está dando algum vazamento aqui dentro, que aí, graças a Deus, ao terra, está sendo absorvido pelo aterramento. Caso não tenha terra, quem vai absorver isso? O corpo humano, você. Então, por isso, para salvar a vida humana, tá certo? Nós precisamos de aterramento antes de qualquer coisa. Por aqui, o que chamamos de tensão de passo. É a diferença potencial entre dois... A diferença potencial é o que a gente chama de tensão, né, gente? Entre dois pontos da superfície do solo separados pela distância de um passo de uma pessoa, considerado igual a 1 metro, mais ou menos, tá? O que acontece? Vamos só observar essa figura. Você tem aqui, você vem de guarda-chuva e caiu um raio em cima do guarda-chuva, tá? O raio vai escoando pelo seu corpo e você aqui, esse raio,
Aliás, desculpa, vamos supor que você está perto na chuva e caiu um raio próximo a você. Tá? Então, esse raio, ao cair, vai para a Terra. Certo? Certo. A corrente elétrica, quando ela chega na Terra, ela vai em todas as direções. E ela é mais forte onde caiu o raio e é mais fraco aonde o raio está mais distante. Mas isso aí pode levar metros, tá certo? 100, 200, 300 metros você ser atingido. Bem, de qualquer forma, imagine aqui o que é a tensão de passo. Você abriu o seu pé, as suas pernas nessa distância. Essa distância, aqui debaixo da terra, existe material, que é uma resistência. Então eu digo que tem uma resistência R2. Se você abrir sua perna para uma abertura maior, vamos supor que você dá passadas a cada meio metro, e de repente você deu uma passada de 1 metro, então o material solo entre as duas pernas suas, o que? Também vai estar maior. Portanto, você tem uma resistência maior. O que significa? Então, vamos equacionar isso. Ora, entre um pé e outro, eu tenho uma tal de uma resistência. Gente, tensão é a resistência pela corrente. Então, na hora que cair essa corrente vir nesse sentido, ela vai passar por essa resistência. Na hora que ela passar por essa resistência, o que é que vai nos acontecer? Resistência vezes a corrente do raio vai provocar uma tensão. Aí dá uma diferença de potencial aqui, que pode essa corrente circular nesse momento e vir a falecer. Tá certo? Infelizmente, você pode vir a falecer. Pode também causar um desmaio. Não é obrigatório cair em cima de você, não. Basta cair próximo a você. Agora vejamos o seguinte aqui. Você já notou que de vez em quando aparece notícia que um conjunto de animais, principalmente as vacas, não é? Bois, eles morrem quando ocorre uma descarga atmosférica. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, se você tiver uma passada aqui, ó, desse tamanho, então a resistência será essa da Terra. O gado possui as pernas afastadas umas das outras. E aí, ó, ele tem uma maior resistência. Se tem uma maior resistência, na hora que cai um raio, resistência vezes a corrente, quanto maior essa resistência, maior a tensão. Então, para ele se submete a uma tensão maior. E o pior é que o coração, acho que é por aqui ainda, aí pronto, é que mata o gado mesmo. Então, na hora que cai, quanto maior a distância entre as pernas que você estiver tocando no solo, maior é a resistência e maior a probabilidade de você sofrer uma fatalidade. Então, qual é a situação? Se você estiver andando na chuva por algum momento, se não cair um raio em cima da sua cabeça, que aí, infelizmente, é uma fatalidade, mas para você se defender ao máximo, você tem que dar passadas curtas. Por isso que eu sou completamente contra, quando estiver chovendo, jogar bola. Jogar bola, que é correr, passadas longas. Se cair um raio ali, pode matar as pessoas, os jogadores, tá bom? Então, toda vida que tiver num ambiente que você poderá, estiver chovendo e você estiver num descampado, vá pelo menos com passadas curtinhas. Por quê? Porque a sua resistência seria muito pequenininha, tá? E aí não teria uma tensão tão grande em cima de você na hora que corre a descarga. E aí pode salvar a sua vida. Essa pequena medida, tá? Quando tiver também no meio da rua, andando, chovendo muito, tá certo? Chovendo, aí você tá observando que tem muito raio, esse negócio todo. Vá andando com passos curtinhos. Não vai querer passos largos não, que é pior para você. Se cair um raio nas imediações que você esteja andando, você pode levar como a gente chama, uma cipuada, né? Quer dizer, um choque do nada. Mas vamos lá. Aterramento é único. A gente chama isso de BEP, barramento equipotencial. O barramento é único para todos os equipamentos de uma instalação elétrica. Então não há 2 aterramentos de instalação elétrica, apenas um aterramento de instalação elétrica. E todos esses equipamentos, seja ar-condicionado, seja computador, seja máquina de lavar, não interessa. Todos vão para, tá certo, a barra de equipotencialização, que a gente chama de BEP, barramento equipotencial. Aqui a gente tem aqui, ó,
uma barra de equipotencial. Quando você encontrar isso numa empresa, é que a partir daqui o aterramento está colocado na malha de terra. E a partir daqui você tira todos os aterramentos da sua empresa. Ok? Então por que isso acontece? Vamos lá. Vamos supor que você tenha 2 malhas de terra ou 2 aterramentos. Aí os equipamentos tudo ligado aqui e você criou uma outra, sei lá, uns 50 metros, criou uma outra. Ou uns 30 metros, quis poupar cabo, não quis pegar o cabo daqui e levar para outro canto. Aí você criou outro aterramento. Aí caiu uma descarga atmosférica aqui. No que caiu a descarga atmosférica, para essa malha de terra e para essa malha de terra, nós vamos ter V1 e V2, já que as resistências das duas são diferentes. E aí vai gerar o quê? Uma diferença de potencial em ambas. E essa diferença de potencial em ambas, dependendo das ligações do aterramento que esteja, vai provocar uma diferença de potencial em cima dos seus equipamentos. Vai danificar os equipamentos ou fazer você levar um choque. E então, por isso, se você tiver aterramentos separados, ele tem que ser unificados, ok? Para não dar a tensão de passo ou não dar uma elevação de tensão entre duas malhas de terra, provocando também danos de equipamentos. Então, tanto isso é prejudicial à sua vida, como é prejudicial aos equipamentos, tá certo? Então, a recomendação é o quê? Se faz 2 aterramentos, você tem que ter o quê? 2 malhas de terra interligadas. Mas o correto é o quê? Ter apenas uma malha de terra. Apenas um equipotencial. Tá certo? Então, isso é o que é certo. Ter apenas uma malha de terra para todos os objetos da empresa. Ok? Não pode ter a ver mais de um aterramento. Bem, vamos lá. E o exemplo de BEP, ó. Isso é um BEP. Num quadro de uma empresa, da sua casa. Todos os aterramentos, aquele aterramento K, ele interliga aqui, ó. E daqui você tira todos os aterramentos. Lembrando que aterramento você pode sangrar, você pode emendar, não interessa, tá? Então você sai daqui e vai para todos os aterramentos onde você quer que leve, tá bom? Aqui, ó, uma barra de terra. Certamente você quer o cabo de aterramento que está vindo da malha de terra. E ó, tudo daqui parte daqui. Aqui também. Se tiver mais de um, você tem que fazer o quê? Aterrar um quadro ou outro. Mas tudo tem que partir de um só aterramento. Se tiver um quadro aqui e outro quadro longe, você tem que interligar os aterramentos dos dois, tá? Bem, aqui também, ó, outro quadro, ó. Quadro industrial aqui, ó. Isso é o barramento de BEP, tá? Se tiver 2 quadros desses, com certeza, ou você, claro, você pegou ó, um cabo e foi para outra malha de terra. Ou você pega um cabo maior aqui, tá? Aí a gente vai ver lá em SSPDA que cabo é esse. Mas aí você leva esse cabo lá para o outro quadro, tá ok? Concordando com os cabos de fase e neutro, o cabo de terra, que a gente vai falar lá na frente quando falar de cabos elétricos, tá certo? A bitola. Então você leva daqui para o outro quadro e interliga, tá bom? Mas não pode ser separado, tem que ser o mesmo sistema de aterramento para todos. Bem, nas estruturas, gente, tudo que você vê metálico que vai passar condutividade elétrica, por exemplo, esse aqui está levando cabo, esse aqui também está levando cabo. Se esse cabo sangrar e tocar nessa estrutura metálica, quem tocar na estrutura vai levar um choque. Imagina você, um rato vem, rói aqui, que isso é normal, de vez em quando o rato roer, rói isso aqui, dá um vazamento para a estrutura metálica e não tem aterramento. Aí, meu amigo, quem tocar aqui leva um choque, pode até morrer. Então, todas as estruturas metálicas devem ser o quê? Aterrada. Então, estrutura metálica, a terra. Estrutura metálica, a terra. Estrutura metálica, a terra. E tudo isso vai para a malha de aterramento. Lembre-se, você pode aterrar com azul ou verde, verde e amarelo. Pode ser com o verde ou pode ser com cabo nu, do jeito que você está vendo aqui. Tá? Então, isso é o sistema. Bem,
Tomadas. As tomadas, pela norma brasileira, é assim, ó. Fase do lado direito, neutro do lado esquerdo e o terra é o centro. Ok? Então, a 1436 recomenda esse posicionamento em relação às tomadas. Se isso aqui tiver para baixo, tiver ao contrário, não interessa. Do lado direito, você olhando de frente, tem que ser a fase, do outro lado o neutro e finalmente a terra. Tem alguns cuidados, vamos lá. Que cuidados são esses? Vamos supor que você tem aqui, ó, teste nas tomadas. Então, lembrar que a tomada tem fase, terra e neutro são as suas cores, né? E aqui tá aqui, ó, fase, terra e neutro. Daqui as suas cores. Aí, você vai colocar o seu equipamento aqui, achando que esse pino, já que tem um buraquinho aqui, está aterrado. Infelizmente, no Brasil isso às vezes não é verdade. Infelizmente, algumas pessoas, não me pergunte o porquê, porque nós estamos lidando com vidas humanas, tá certo? Faz isso aqui, ó. Como que o mundo da elétrica mostrou nessa foto. O cara coloca a fase, coloca o neutro e cadê o terra? Né? Isso é que a gente chama de gambiarra. Um absurdo. Cadê o terra? Eu já fui em obras que eu tiro a tampa. Na hora que eu tirei a tampa, cadê o terra? Tava só o buraquinho aqui, os 3 buracos. Mas não tinha terra. E aí como é que você vai testar? Toda vez que você chegar numa instalação nova, numa empresa nova, tá certo? Da sua casa, que você vai receber sua casa, vai receber um imóvel qualquer, ou receber um comércio, ou receber um shopping, o que você for receber, né? Numa empresa. Você vai fazer um teste. Um teste bastante simples. Você pega um voltímetro, bota aí 750 volts, né? Corrente alternada, pega o voltímetro, pega o cabo vermelho e joga no neutro. Pega o cabo comum, normalmente é um preto, e você joga no terra. Se der zero, não possui aterramento. Tá lá, pode puxar. Aí você tira a tampinha que você vai ver que não tem fio verde nem a pau lá, tá? E se você quiser mais ou menos um teste, já que você não, a gente vai lá mostrar aqui como é que se mede aterramento, que é com terrômetro, mas para você ter pelo menos ideia se tá razoável, né? Quando a hora que você colocar neutro e terra, deve aparecer no máximo uma tensão de 3 volts aqui. Se aparecer 50 volts, tem alguma coisa errada. Tô logo avisando, tá? Essa diferença não pode ser, isso é dados práticos, né, normativo, nem nada, tá? Muita gente usa esse negócio para saber mais ou menos se o terra não tá muito ruim, porque é para testar. Se der 50, 60, porque tá ruim. O cara não fincou direito a haste lá, ou então tem um fio meio quebrado, alguma coisa que tá acontecendo. Normalmente o aterramento foi mal feito, tá? Normalmente. Então, por quê? Porque tem que ter baixa resistência. Baixa resistência leva isso aqui quase a zero, gente. Tá? Quanto menor essa tensão aqui, é que tá 100% do seu aterramento, tá bom? Bem, mas de qualquer forma, se der essa diferença aí, é bastante razoável e você não tá com grandes problemas não. Mas o certo é fazer a medição de aterramento que a gente vai mostrar já já. Bem, de qualquer forma, você tem a sua mão. Vou dar um grande, para quem não é da área, né, um grande conselho. Você tem sua mão aí. Certo? Quando você tocar num objeto e ele estiver dando aquele vazamento de corrente, a sua ideia é fazer isso, ó. A mão, no choque elétrico, ele faz essa reflexão de fechar a mão. E aí, muito perigoso. Por quê? Porque na hora que você está tocando a mão, abrindo um objeto, ele está dando vazamento, a sua mão vai fechar aqui. E no que sua mão fechar aqui, aí eu não sei qual vai ser o seu destino. Realmente eu não sei se você vai salvar. Normalmente as pessoas não se salvam, a não ser que venha uma terceira pessoa salvar. Lembrando que ninguém pode tocar numa pessoa que está tendo choque elétrico. Então o que é que você faz? Empurra ela com um cabo de madeira, uma vassoura de madeira. Cuidado com as vassouras, hoje em dia tem muita vassoura metálica, tá? Uma cadeira de madeira, empurre. Não vai empurrar.
Você pode empurrar dando um golpe de karatê? Pode. Você pega a distância e no ar, bate na pessoa para a pessoa soltar isso aqui. Mas você não pode tocar isso aí. Você não pode. O que você pode fazer, se você identificar, souber onde é o quadro elétrico, corre imediatamente e desliga o quadro elétrico. Também é outro jeito. Ou você empurra a pessoa. A primeira coisa é você desligar. Se você for na sua residência, tá um ente familiar seu levando choque, você sabe onde é o quadro elétrico, vai lá e desliga o disjuntor. Pá, disjuntor geral. Desliga o disjuntor geral. Caso contrário, você não souber, você esteja numa casa de amigos, você não souber onde é o quadro elétrico, só resta esse negócio. Tacar uma voadora, uma cadeira de madeira, qualquer coisa. Só não pode atriscar na pessoa. Senão, vai ela e você. A não ser que você esteja com uma bota aí protegido, né? Pra poder dar um empurrão na pessoa, que aí você não vai levar choque. Tá bom? Mas normalmente às vezes não tá assim. Imagine você tomando banho de piscina. Aí vai tirar um refrigerante, uma cervejinha, sei lá o que for que você for tirar, uma comida, e você todo molhado saindo da piscina, é um risco danado, tá? E aí, você pode também no chuveiro elétrico, ó. Na hora que for ligar o chuveiro elétrico, hein? Sua mão aqui, e o chuveiro elétrico dá vazamento, principalmente nos locais que você nem conhece, um hotel, por exemplo. Será que aquele hotel tá bom? Complicado. Então não vai com a mão cheia lá, não. Dá um jeito de abrir isso aí sem ser com a mão cheia. Uma hidromassagem. Você tem motores tem eletricidade junto com água. O que você vai fazer? Liga os motores e coloca o dedo em um ambiente que você não conhece. Se não estiver levando choque, você pode entrar dentro. Você não pode dentro desse negócio acionar o motor para fazer a água mexer-se. Porque se você fizer isso, tiver um vazamento, vai haver vazamento pelo motor, pelo cano, pela água, pega você. Tá certo? Então, muito cuidado com tudo isso. O que você tem que fazer? Se você tiver uma geladeira, por exemplo, aquele mesma situação que eu mostrei a você, você vai tocar com a parte da mão, aí ó, do jeito que está mostrando, com essa parte aqui da mão, ó, na geladeira. Se tiver algum choque, a sua tendência é contrair. E aí, na hora que a tendência é contrair, você vai só tomar um susto. Graças a Deus. E está salvo. Então, qualquer coisa que você estiver desconfiado que pode lhe dar um choque elétrico, o que é que você faz? Faça dessa forma. Toque primeiro com a palma da mão. Se não levar um choque, aí você pode abarcar. Então, desconfie sempre. Desconfie sempre. Água, eletricidade, vazamento não combina. Então, vá com essa parte da mão que salva a sua vida, tá bom? Os esquemas de aterramento. Nós temos um esquema de aterramento que define estruturas como você coloca o terra ou não, tá? Eu vou colocar os dois mais simples, mais usados, que é o que mais nos interessa. A primeira letra diz se o ponto é aterrado ou isolado. A segunda, se as massas são diretamente aterradas, independente do aterramento do ponto de alimentação, tipo um transformador, por exemplo, ou vindo de uma rede elétrica pública, ou massas ligadas diretamente ao ponto de alimentação aterrado. A terceira letra é se o neutro é separado da proteção, que é terra, né? A proteção é terra. Ou se é comum o neutro junto com a proteção, tá? Em um único condutor que a gente chama de PEN. Bem, então a gente basicamente tem o TNS, o TNC e o TNCS. Vamos mostrar aqui para você como é que... Então, o esquema que a gente mais utiliza é o sistema TNS. Ou seja, o condutor de neutro é separado do condutor de proteção. Tem o seu porquê, né? Esse é o esquema mais funcional. Por quê? Porque a gente precisa de DR. E o DR para atuar, se nessa situação que a gente vai ver que o DR é um dispositivo entre fase e o neutro, se eu conter um curto-circuito na carcaça do equipamento, por exemplo, a carcaça do equipamento vai e retorna para o terra. Ó. Tá certo? E retorna para o terra. Então vai ter corrente no fase, retornando para o terra, passa por aqui e não passa pelo neutro. Então, se tem corrente no fase e não tem corrente no neutro, o DR atua, porque ele atua quando o sistema está funcionando direitinho, ele entra numa fase e volta pelo neutro. Então as correntes são iguais. Se tiver 10 amperes aqui, fica 10 amperes aqui.
Mas se correr o curto-circuito e o curto-circuito estiver na carcaça e o fio de terra estiver na carcaça, ela vai por fora. E aí no que ele vai por fora, esquema TNS. Bem, como é que funciona esse esquema? O condutor de neutro é separado do condutor de proteção. E é o esquema mais utilizado nos sistemas industriais. Tem outros esquemas de ligação do neutro com o terra, mas a gente não vai entrar muito nesses modelos. A gente está mais voltado a sistemas prediais comerciais e não a particularidades. Se bem que eu vou falar uma lá, mas é muito superficial, tá? Bem, de qualquer forma, o TNS é o sistema mais funcional, porque faz funcionar bem o sistema de proteção dos disjuntores, faz funcionar bem principalmente o DR. Como assim? Vejamos aqui, ó. Vamos supor que eu tenha esse sistema aqui separado. Então eu tenho um condutor de neutro e tenho um condutor de terra. O condutor de terra está ligado a um equipamento meu, na carcaça dele. Se eu der um curto-circuito aqui, quer dizer, a carcaça começar a dar vazamento, né? Você dá o vazamento por aqui, vai pelo condutor, ó, de terra, tá certo? E desce. Porque o sistema é assim que funciona. Então, e sobe para o esquema aqui, ó. Então o que acontece? Não passa pelo neutro. Então o DR nessa hora vê uma corrente vindo por aqui e não vê a corrente de retorno. Lembrando que o DR atua quando? Se aqui tiver normalmente funcionando o sistema, se aqui passa 10 amperes, aqui também passa 10 amperes, então o sistema não atua. Ele não vê diferença entre a fase e o neutro. Porque o neutro e a fase passa por ele. A gente vai estudar isso mais tarde. Mas na hora que você dá um curto-circuito aqui, vai por aqui, ó, sem passar pelo condutor de neutro. E aí ele garante a atuação 100%, o sistema separado. Mas se você colocar o sistema comum, quer dizer, juntar o neutro com o terra, como essa figura, você botar aqui, ó, TNC, quer dizer, só tem um condutor que a gente chama de condutor PEN, que o neutro está junto com o terra. Se acontecer um curto-circuito, ele vai para o curto-circuito, já que o neutro está ligado com o terra, então o neutro está na carcaça do equipamento. Aí na hora que acontece o curto-circuito, volta pelo neutro. Então a corrente que passa aqui volta por aqui. Ora, se a corrente que passa aqui volta por aqui, a diferença dos dois não existe. Se a diferença dos dois não existe, eles se anulam. Portanto, a corrente, olha só, vou rodar aqui para vocês. A corrente, tá certo? A corrente, ó, uma é contrária à outra, portanto, vai se anular. Então, se vai se anular, o DR não vai atuar. Logo, dizemos, tá certo, que o sistema TNS é o mais adequado para atuar o DR, que é muito obrigatório nas instalações elétricas nossas, para salvar vidas, né? No sistema TNC, primeiro, não é permitido para condutores de inserção inferior a 10 milímetros, que normalmente numa residência não tem 10 milímetros. Evidentemente, os cabos de entrada tem, mas dentro de uma residência é muito difícil, não é? Mas pode ter, mas é muito difícil. E outra, não se admite o uso de DR, por quê? Porque não funciona como mostrei para vocês, portanto, é inadequado, tá certo? Para dentro das instalações comerciais e prediais. Bem, existe o sistema TNC que vem num determinado ponto, ele é um condutor PEN e depois eles se separam, tá? Mais uma vez falando, aqui o DR não pode ser instalado aonde? No quadro principal. Poderia ser instalado a partir daqui, mas do quadro principal não. Então a gente também é um sistema não muito comum. Mas esse sistema aí é o sistema usado que a concessionária de energia utiliza. Ela tem, a concessionária tem o seu quadro e tem o seu aterramento. E tem aqui, ela leva um condutor PEN, ó, para a pessoa. Aí a partir daqui você cria o seu aterramento, e vira esse sistema então.
TNC é comum até o quadro da concessionária, até chegar a você, e de você para frente você usa o separado. E aí o que acontece? Aqui você pode usar o DR. Aqui o DR não funcionaria, mas o DR, então, o DR só funciona se tiver um terra. Tá certo? No sistema, então, TNS. Então, nessa hora, nós temos aqui, no quadro da concessionária, apenas um disjuntor, com o sistema PEM. Quando chega no seu quadro elétrico, você coloca o seu aterramento, olha só, próprio, e aí você pode usar o DR, porque qualquer corrente que venha vai voltar pelo seu terra, tá certo? Vai um correr um curto-circuito, vai voltar por aqui, ó, e vai fazer atuar o seu DR, tá bom? Então, para aterramento a gente utiliza a configuração, tá certo? A configuração TNS para as instalações comerciais e residenciais, tá bom? Prediais. Claro, em sistemas industriais já não se usa bastante DR, só na parte de escritórios, né? Porque o DR seria muito grande e não dá acompanhando os disjuntores. A gente usa outras técnicas de proteção lá. A principal proteção do sistema industrial é ter aterramento. Mas nas áreas comerciais, a área industrial, aí tem a área administrativa, não é? E as nossas residências, os prédios, aí a gente usa DR, tá bom? Então lá tem que ter o sistema que TNS. Bem, vamos lá. Rádios separados, apesar de eu falar que isso não é correto, mas dos males o menor, vamos dizer assim. Vamos supor que você tem uma fazenda e tem um aterramento. E de repente, lá longe, você tem uma bomba para puxar água, para o gado, alguma coisa desse tipo. Você não vai levar um aterramento até essa distância toda. Então o que você faz nessa situação, que é uma situação pontual, você cria um aterramento. Ok? Então a gente chama isso de sistema TT, quer dizer, é aterrado, tá certo? Eletrodos de aterramento eletricamente distintos do eletrodo de aterramento da alimentação. Tá certo? Se forem próximos esses aterramentos, aí você pode interligar. Caso contrário, você separa mesmo, tá? Então a gente chama de esquema TT de aterramento. E existe o esquema isolado. A UTI de hospital, por exemplo. Para que eu quero um sistema isolado? Quer dizer, cadê o terra? O terra, nesse caso aqui, ele no caso de UTI de hospital, imagine você, um rapaz está na maca e está com bisturi. E se tiver terra, o bisturi der um vazamento e vai passar por um órgão. E pode danificar o órgão, necrosar o órgão. Então, nesses sistemas, a gente não coloca aterramento. O que a gente faz? Cria o que a gente chama de sistema isolado, ó, que é um transformador, isolador, tá? Como esse daqui, transformador isolador, que as cargas são ligadas de uma ponta a outra do fio. E não tem terra. Por quê? Porque o esquema de ligação é entre os dois, ó. O campo magnético gerado aqui só gera corrente entre os dois. São monofásicos. Se caiu este fio no chão, vai cair no chão, mas não vai conseguir nunca chegar esse fio aqui. Então não fecha circuito. Então não tem corrente. Você pode pegar num fio desse e ficar no chão. Não acontece nada. Claro, evidentemente, se você pegar nos dois ao mesmo tempo, você vai levar um choque. Mas ou esse, se você pegar e tocar no chão, você não leva choque. Então sistemas de UTI de hospital, você pode usar esse pensamento para o pessoal que trabalha com gás. Por quê? Porque normalmente, gente, mais de 80% dos casos de curto-circuito que gera incêndios, essa coisa toda, né? É um curto-circuito fase terra, quer dizer, um cabo encostando no chão, por exemplo. Ou um vazamento do equipamento, isso tudo gera corrente, pode gerar explosão. Então, sistema explosivo, tem sistema também, né? No caso dos sistemas, quem mexe com bombas, né? Bombas folclóricas, negócio, né? Então essa turma que mexe com esse tipo de material inflamável, é bom botar um esquema isolado, sem aterramento, tá certo? Para evitar essas ocorrências. Aí você, como é que eu faço isso? Aí você pode instalar um DR. Dá para instalar um DR? Dá. Se você colocar aqui, não tem problema não, tá? Um dispositivo residual. Mas vamos lá. De qualquer forma, como é o esquema de ligação nos aterramentos do edifício? Bem, vocês vão descobrir que existe a malha de terra dos edifícios. Cada descida de SSPDA que a gente vai falar tem uma haste de aterramento, tá?
E aí você interliga todas essas hastes de aterramento. E esse cabo de interligação você vai tirar ele, sangrar ele, colocar, né? Que é um cabo de aterramento nu. E você vai levar para um quadro de ecopotencial. Olha só. E aí cada edifício, desse daqui você interliga para cá. Esse aqui você interliga para cá. Então todos esses ficam interligados na malha de terra do edifício. Ok, gente? E esse quadro internamente está aqui, ó. Ele tem uma barra de aterramento e distribui para os cantos que você quer, para os apartamentos e tudo. E daqui você traz ele para o sistema de aterramento. E sai interligando um quadro ao outro, tá bom? Pega daqui, leva para cá. Isso aí a gente tá, o que a gente chama atrás nos shafts, né? Os shafts é que tem esses esquemas de ligações por trás dos quadros elétricos. Aí tem aqui normalmente um material de madeira, né? Bem bonitinho, bem acabado, tá? Aí a gente chama isso de shaft. É onde tá esses quadros que ficam interligando uns aos outros. Mas esse quadro principal está interligado na malha de terra do prédio. Como é que se faz um aterramento básico? Você tem que ter uma caixa de inspeção, tem que ter uma vara de 2,4 a 3 metros e um plugue de ligação. Então, basicamente, é isso aí que você vai fazer, tá? Muito cuidado que tem pessoas vendendo as varetas de 50 centímetros. Isso não funciona. Vareta de 50 centímetros você puxa com a mão. E a gente vai observar que tem que existir, na hora que você fazer o aterramento, que normalmente isso aqui é de 50 centímetros, 30 centímetros aqui, tá? Na hora que você colocar essa haste tem que entrar com pressão. Por quê? Porque essa área aqui, ó, ela tem que ficar muito bem pressionada com o solo para dar um bom contato. E aí a resistência ser baixa. Se a resistência disso aqui for muito alta, não adianta nada. O ser humano é um bom condutor e vai passar para o ser humano. Então, isso aqui não pode ser frouxo. Se você chegar no aterramento e você puxar ele com a mão, não está adiantando nada, tá certo? Bem, para melhorar o solo, vamos supor que você fez não deu 3 volts, aquele teste, né? Ou você fez. Você pode muito bem, se você quiser, como recomendação, mas só se o seu solo for muito seco. Se você achar que o solo é muito seco, você pode comprar o gel de aterramento, tá certo? Pelo amor de Deus, nada de carvão, nada de sal, que isso tudo ataca o cobre aqui. Essa barra não é de cobre, viu, gente? Essa barra é uma barra metálica coberta por cobre, ok? Então você coloca essa vara aqui, tira essa terra, junta com o gel terra e coloca na região compacta e aí você coloca a haste de aterramento, tá bom? Batista, mas se eu não conseguir um solo, como você disse, um solo bem rígido, o meu solo está frouxo, você vai ter que descobrir um solo rígido. E aí que você faz? Pega uma haste, rosqueia com a outra e vai colocando abaixo e batendo até chegar lá, tá? Então, solo arenoso não pode porque você facilmente puxa. Aterramento, se puxar com a mão não serve. E caso tenha um solo arenoso, colocar uma haste conectada na outra até buscar um solo rígido, de preferência úmido, se você der sorte. Mas se você for batendo, normalmente há umidade lá para baixo do solo. Sabemos disso, né? Então você sai batendo. Quanto mais haste você colocar para baixo, mais mais efetivo é o seu aterramento. Evidentemente que normalmente a gente já fez estudo, esse 2,3 a 4 metros você já consegue provocar alguma umidade, então a resistência fica baixa. Agora depende do terreno. Se o terreno for muito pedregoso, aí você tem que sair batendo até... E como é que vai batendo terreno pedregoso? Aí você usa um equipamento que vai furando, tá certo? E depois você, até achar a terra, aí você coloca as hastes umas a outra. E depois puxa a cabeação, tá bom? Então é assim que você faz. Então, de qualquer forma, isso aqui não é legal. Por que isso aqui não é legal? Porque essa pessoa que vai colocar aqui, ela vai jogar material aqui, você não vai saber nem onde é que está o aterramento. Se não jogar cimento. Na verdade, você tem que ter uma tampa de inspeção. A tampa de inspeção é importante porque nós vamos fazer as medições. Então, isso aqui está errado. Cada ponto de aterramento, ele deve ter uma tampa de inspeção. E quais o sistema de aterramento que você recomenda? Esse daqui, de uma haste, ele é usado para quadro elétrico, mas o mais legal é que você usa, que dá bons resultados e não espaça muito, é que você use aqui um sistema triângulo, tá? Ou de hastes, em paralelo. É o que mais recomendo, porque é o que, vamos dizer, economiza espaço.
Lembrando sempre que a distância entre as hastes é a mesma distância do tamanho da haste. Então, isso aqui é 3 metros de haste, então 3 metros de distância. Assim também sucessivamente. Como aqui mostra a pessoa fazendo aqui, ó, uma distância D. Tá certo? Essa distância D é de 2,4 ou 3 metros, que são as hastes que vendem no mercado. Nada daquelas hastes de meio centímetro, pelo amor de Deus. Então fica assim, tá certo? Ó, em 3D, o aterramento, tá bom? Mas você também pode fazer ele em paralelo. Qualquer um dos dois você trabalha. Só lembrando essa distância aqui, que é a obrigatoriedade. Aí daqui você puxa. Isso aí a gente usa em áreas comerciais e usa em residências, tá bom? E em áreas aterramento comercial e industrial, a gente usa a malha de terra. E como é que a gente une na malha de terra? De preferência, usa a fundição. Ela pode ser através do cadinho, solda isotérmica, tá? Que aí você bota pólvora aqui, pá, quando você atira fica desse jeito, soldado. Ou você também é em haste de alta compressão. Você coloca aqui, é um equipamento que você aperta tanto, que é umas toneladazinha, acaba fundindo o material, tá? Então tem esses dois métodos aí. Então isso aqui é uma malha de aterramento, Quem vai projetar, o engenheiro eletricista projeta isso para você, que são várias páginas de cálculo, tá bom? Bem, e essa haste, esse aterramento, essa malha de aterramento está onde? Essa malha de aterramento que nós estamos aqui, vendo que lhe conecta a todos os equipamentos, está onde? Abaixo, normalmente, das subestações. Então, se chegar num shopping, chegar num prédio, normalmente o engenheiro eletricista coloca ela abaixo da subestação, dela interliga a subestação toda e interliga o quadro geral, que a gente vai falar disso mais tarde. E daí, do quadro geral, você espalha o aterramento para todo o edifício ou toda a empresa, tá bom? Então, normalmente, as malhas de aterramento estão debaixo das subestações. E os aterramentos dos edifícios e galpões? É a descida. Cada descida de SSPDA, você coloca uma haste, ou várias hastes, né, fincadas, e interliga elas. Sai interligando elas, tá certo? Esse condutor aí, a gente tende a colocar esse condutor. Então nós temos aqui esse tamanho do aterramento, né? No mínimo, aí, no caso, a gente pode colar a seção mínima, tá certo? Encordoado, né? 35 milímetros. Use um cabo nu aí de 35 milímetros para fazer essa interligação aqui da malha de terra. Segundo a norma 5419, tá certo? 5419 determina isso aí. Mas vamos lá. Nessa estrutura que a gente já falou aqui, não é? Como é que está o aterramento dos edifícios. A gente já comentou sobre isso. Esses aterramentos, olha como é que fica aqui, ó. Se tiver uma estrutura como, ó, em 3 dimensões, tá vendo? Então é assim que se faz todo. Dá para interligar, a gente vai falar de pilar, de descida, tá? E as caixinhas de passagem e a interligação de todo o seu material. Cada descida tem que ter uma haste de aterramento de preferência. Aqui, aterramento, ó, de sistemas eletrônicos de TI. Então, a TI exige grandes servidores, né? IBM, por exemplo, exige que você coloque uma malha de terra extremamente sensível aqui abaixo dos seus equipamentos eletroeletrônicos. Evidentemente que daqui essa malha de terra está interligada a outra malha de terra que é da subestação. Aqui é só uma malha de terra de captação de fuga, né? Que a gente chama de cargas capacitivas, né? Então, que eu falei, proteção de pessoas, patrimônio e descargas capacitivas das placas eletrônicas, para não interferir em seu funcionamento. Bem, como é que mede? Você vai medir após a construção, por exemplo, de um prédio. Como é que eu vou medir isso aqui? Não tem a caixinha de inspeção? Então, com a caixa de inspeção, você vai lá, coloca o medidor para medir e saber quanto é a resistência da malha de terra. Tá certo? A malha, a norma nova, ela diz assim, qual é a referência? Não tem. Ela diz quanto menor, melhor. Então, tente baixar o máximo aí a aterramento. Quanto menor, melhor. Agora é o seguinte, a norma antiga trabalhava aí mais ou menos 10 ohms. Em quem trabalha até 3.8, né? E 5 ohms para quem trabalha
em 69 kV. Mas no nosso caso, você podia aceitava aí 10 ohms. Para você ter uma referência, então tente fazer uma malha de terra que tenha menor do que 10 ohms. Se começa a dar 20 ohms, dê um jeito. Saia colocando haste, mais haste, aumentando o número de haste, ou fincando as hastes mais profundamente. Desse é o jeito. Mas que você tem que diminuir pelo menos menor do que 10 ohms, tem. Mas isso não está na norma nova, tá certo? Isso é na norma antiga. Mas serve de referência razoável, porque deu certo até hoje. Então você pode pelo menos ter uma referência do que você chama de novo ou chama de ruim, tá bom? Bem, a outra é o terrômetro, o alicate terrômetro. Você pega na descida, você coloca esse equipamento, alicate terrômetro, tá? E ele vai te dar aqui, ó, quantos ohms tem o aterramento. Pronto, se feito isso, ele já mede um equipamento mais caro do que esse daqui, mas tem essa praticidade aí, tá? Esse daqui é mais completo, funciona para qualquer situação. Esse aqui tem suas limitações de funcionamento. Mas para descidas para descidas, não é? De prédios como esse, tudo, esse equipamento funciona muito bem, obrigado, o alicate terrômetro, tá? Então, toda vida que se fizer uma instalação de um edifício, de um prédio, você tem que ter um laudo técnico de aterramento para determinar se o aterramento está dentro de condições mínimas de trabalho. Tá bom? Até a próxima.